Hoje a gente vai falar sobre estudo dos gases, né? A gente viu na aula passada, já está gravando, tá? A gente viu na aula passada lá um pouquinho sobre temperatura e calor, e agora a gente vai andar para frente e vai falar um pouquinho sobre os gases ideais, né? Para na aula que vem a gente falar sobre as leis da termodinâmica. Então, na aula que vem eu vou falar sobre a primeira lei e na outra sobre a segunda lei. Tá, então a aula hoje é sobre o estudo dos gases, aqui está o roteiro da aula de hoje. Então a gente vai definir aí o que é um gás ideal, depois a gente vai discutir o conceito de estado e variáveis de estado de um gás, né, no caso de um gás ideal. Vai falar sobre as transformações de estado, vai discutir um pouquinho o conceito de mol, né, que é a maneira como a gente usa para se referir a quantidades de moléculas na termodinâmica, no estudo dos sistemas de muitos corpos, né? E no final a gente vai falar um pouquinho sobre a equação de estado. E aí tem uns exercíciozinhos ali no final que é bom a gente dar uma discutida neles. Tá, então, nesse primeiro slide aqui eu fiz um resumo aí, né, um pouco detalhado do que é um gás, né? E qual é o conceito de gás ideal, o que significa um gás ideal. Tá? Então, de um modo geral, um gás é um sistema formado por um número muito grande de moléculas que se movimentam desordenadamente pelo recipiente que o contém. Com isso, duas características naturais são a alta compressibilidade e a expansibilidade, o que faz com que ocupe rapidamente todo o volume do recipiente onde é colocado. Então, é o seguinte, você tem lá um sistema formado por moléculas, né? Essas moléculas, num gás, elas se movem com uma certa liberdade, né? Elas não interagem muito por atração ou repulsão entre elas, né? Então, elas se movem de acordo com a energia de agitação térmica que elas têm, né? E daí, então, se você coloca um gás num certo recipiente, como essas moléculas elas se movem, elas são livres para se moverem, né, aleatoriamente pelo ambiente onde elas são colocadas, elas tendem a ocupar todo o recipiente, todo o volume do recipiente, né? Por isso que elas podem ser comprimidas com facilidade e expandidas com facilidade. Quando você coloca um gás dentro de uma garrafa, esse gás vai ocupar todo o volume da garrafa. Você coloca num barril maior, daí o gás vai ocupar todo o volume do barril. Tá? O gás ele não tem uma forma nem um volume definido, né? No caso de um líquido, por exemplo, você tem um volume bem definido, né? O estado de agregação ali das moléculas é tal que permite com que o volume seja fixo, né? Ou então varie pouco de acordo com a temperatura, né? Mas a forma é indefinida também, né? No caso do gás, a coisa tem ainda mais liberdade. Além da forma, o volume ele é indefinido. Tá? E aí, em condições muito específicas de temperatura e pressão, a energia potencial de atração entre as moléculas ganha relevância. Né? E aí, com isso, aquele gás que tem lá suas moléculas livres para se moverem, ele pode mudar de estado físico. Né? Se eu comprimir o gás, se eu fizer a pressão aumentar e diminuir a temperatura, essas moléculas ali que formam um sistema, elas tendem a perder liberdade de se mover, né? E aí a energia de atração, né, ou de repulsão que pode acontecer entre as moléculas ganha relevância, e aí com isso faz com que o gás ele mude de estado físico. Ele pode passar, né, do estado gasoso, do estado de vapor, para o estado líquido, se eu fizer ali uma compressão alta o suficiente e se eu fizer uma redução, né, significativa na temperatura. Isso tende a fazer com que a energia potencial, né, de atração entre essas moléculas ganhe relevância e daí o gás vai mudando o estado de agregação ali das moléculas do sistema. Né? Na medida em que você vai aumentando a temperatura e diminuindo a pressão, aí a coisa ocorre no sentido oposto. Você vai fazendo com que o gás ele fique mais livre para se mover. As moléculas elas vão ganhando mais liberdade. Né? E aí essa energia de interação, energia potencial de atração, de repulsão, vai perdendo significado, vai perdendo intensidade, né, em relação à energia cinética de movimento das moléculas. Tá? E aí, conforme você vai aumentando a temperatura e reduzindo a pressão, você está dando liberdade para as moléculas se moverem, né? E com isso, esse gás está saindo ali da possibilidade de mudar de estado físico. Né? Um gás ideal é aquele que a gente considera que não exista
nenhuma interação, nenhuma força de atração entre as moléculas, tá? E aí toda a energia interna de um gás ideal se deve ao movimento das moléculas, tá? Então, resumidamente, o que é um gás ideal? É aquele gás onde você desconsidera por completo, né, a possibilidade de ter interação do tipo potencial, energia de atração ou de repulsão. Tá? Toda a energia interna de um gás é devido à temperatura, ou seja, a energia cinética, né, das moléculas que formam ali aquele sistema. Tá? E aí o volume dessas moléculas em relação ao volume total do recipiente, ela é desprezível, né? Na medida em que você vai aumentando a temperatura e diminuindo a pressão, esse gás ele vai se rarefazendo, ele vai ocupando um volume cada vez maior. Tá? Então você está baixando a densidade do gás, faz com que as moléculas, o volume de cada molécula em relação ao volume do recipiente como um todo, né, esse volume das moléculas se torna desprezível. Tá? Então, isso que é um gás ideal, é aquele onde você não tem a possibilidade de ter mudança de estado físico, ele está longe ali daquela possibilidade de mudar de estado físico, tá? E aí as moléculas são o movimento das moléculas, né, que é responsável pela energia interna desse sistema, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Então, o gás ideal é, portanto, uma idealização de um gás em que toda a sua energia provém da agitação térmica das moléculas que o formam. Nesse modelo, as dimensões das moléculas são desprezíveis em relação ao volume do recipiente que as contém e não há possibilidade de mudança de estado físico, porque despreza-se qualquer interação que não seja através do choque que eventualmente ocorra entre elas em razão de seus movimentos ordenados. Tá? Então, falar em mudança de estado físico para um gás ideal, isso não faz sentido. Tá? O gás ideal, na prática, ele não existe, mas qualquer gás real que você faça ali a temperatura ser alta o suficiente e a pressão baixa o suficiente, vai se comportar aí da maneira próxima ao comportamento esperado por um gás ideal. Por isso que o modelo do gás ideal ele faz sentido. O comportamento típico dos gases reais aí, né, dos gases que acontecem na natureza, o comportamento deles é muito parecido com o que se espera para um gás ideal aí desse modelo que a gente vai estudar. Tá? Então, isso é um gás ideal, né? E aí, para a gente estudar os gases, né, como a gente tem um sistema formado por um número muito grande de partículas, né, um sistema formado por um número muito grande de moléculas, não faz sentido a gente querer observar o comportamento de partícula por partícula. Né? Isso é inviável. Tá? Então, na termodinâmica, a gente trata o sistema como uma coisa só, né, como um objeto só, e aí a gente tem o interesse de conhecer algumas grandezas macroscópicas que dão uma identificação para esse sistema. Tá? Então, no caso de um gás ideal, essas grandezas que interessam para a gente, né, para a gente poder estudar a termodinâmica, é o volume, a temperatura e a pressão. Tá? Então, essas três variáveis aqui, ó, volume, temperatura e pressão, essas três variáveis, elas juntas formam o que a gente chama de estado, né, do sistema termodinâmico. Vou fechar a porta. Tá? Então, as três variáveis juntas formam um estado termodinâmico aí, né, do teu sistema. E cada uma delas recebe o nome de variável de estado. Tá? Então, por um gás ideal, um gás simples, né, eu preciso dessas três variáveis aí para ter uma informação completa sobre o sistema. Tá? Isso aí é o modelo mais simples, né, o modelo de gás ideal. Se, por exemplo, eu tivesse aí um sistema de partículas onde a magnetização, né, fosse algo relevante para estudar a termodinâmica, aí o estado de magnetização do sistema também entraria no conjunto aí das variáveis de estado. Tá? Mas para o caso mais simples, que é esse que a gente vai começar a conhecer agora, bastam essas três variáveis aí para a gente definir o estado do gás. Tá? Volume, temperatura e pressão. Tá? Então, o volume ele é medido no Sistema Internacional em metros cúbicos, né? A gente mede distância em metros, então o volume é metro cúbico. A temperatura para a gente, né?
tem que ser no sistema internacional, tem que ser em Kelvin, tá? Como a gente vai falar de valores fixos de temperatura aí nos nossos problemas, então é importante que a temperatura esteja em Kelvin, tá? A gente não vai poder usar aqui, ao contrário do que a gente fez na aula passada, a temperatura em graus Celsius, tá? Porque não é uma escala absoluta, a gente tem que usar a escala Kelvin ainda, tá? E a outra variável de estado é a pressão. Essa aqui a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para entender o que significa isso, né? A pressão é o seguinte, qual é a definição física de pressão? A pressão é uma força que se aplica numa área, né? Então, você pega aí a intensidade dessa força e divide pela área onde ela está sendo distribuída. Isso dá para você uma medida da pressão, tá? Então, pressão no Sistema Internacional de Unidades é medido em Newton por metro quadrado, né? Força por área, tá? Então, vamos supor que você tem um bloco pesado aí em cima de uma mesa, né? Se esse bloco tem uma massa de 10 quilogramas, vamos supor, o peso desse bloco é 100 newtons, né? Porque o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração é aproximadamente 10, então você vai ter um peso aí de 100 newtons. Se você distribui numa área de 1 metro quadrado, então você tem nessa área aí uma pressão de 100 newtons por metro quadrado, tá? Então esse newton por metro quadrado aqui é a unidade do sistema internacional, que a gente pode chamar também de Pascal, tá? PA. Então, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado, tá? E da onde que vem essa pressão aí no estudo dos gases? O que significa isso no contexto aí do movimento das partículas dentro do sistema? O que acontece é o seguinte, essas partículas que estão contidas lá no recipiente, né? Elas estão se movendo e, frequentemente, elas se chocam com as paredes do recipiente. Nesse momento que elas se chocam com a parede do recipiente, elas aplicam uma força na parede. Deixa eu ver quem chegou aqui, só um minuto. Rosa Maria. Não sei quem é não, mas pode entrar. Tá, então, voltando, como é que a gente entende aí, dentro do contexto do estudo dos gases, o conceito de pressão, né? Você tem lá as moléculas se movendo por dentro do recipiente, e daí essas moléculas se chocam com as paredes do recipiente. Então, se você tomar em um certo intervalo de tempo, você pega a soma dessas forças que as partículas aplicam na parede, divide pela área interna, isso dá para você uma medida da pressão, né, que essas partículas estão fazendo no recipiente, né? Então, é daí que vem a pressão no estudo dos sistemas aí, formado por um número muito grande de partículas. Vem dessas colisões. É claro que, como a gente vai estar estudando a termodinâmica, a gente vai estar olhando para o objeto como um todo. Então, a gente nunca vai precisar calcular essas forças de choque e tal. Mas aí a gente explica, com isso eu explico aí a origem, né? Por que a gente fala de pressão, né, no estudo dos gases? A pressão vem desse movimento aí, do choque das partículas na parede do recipiente, tá? Só que essa unidade aqui, né, Newton por metro quadrado, ou Pascal, é uma unidade que a gente não costuma usar com frequência no estudo da termodinâmica, né? Aparece com mais frequência essa outra unidade aqui, que é o ATM. Então, o que é o ATM? O ATM é a unidade de pressão atmosférica. A gente não vai poder entrar com muito detalhe nesse assunto aí, né? Mas a pressão atmosférica, esse ATM aqui, é a pressão que a gente sente na nossa cabeça aí ao nível do mar, né? Então, a gente tem uma certa massa de ar cobrindo aí a superfície da Terra, né? Você tem a atmosfera cobrindo a superfície da Terra. Ao nível do mar, a pressão que essa massa de ar exerce é uma pressão que a gente chama de 1 atm, tá? Então, quem estudou o valor dessa pressão aí pela primeira vez foi Torricelli. Ele fez uma experiência lá muito tempo atrás, né? Ele pegou um tubo cheio de mercúrio, né? Um tubo fechado na base, né? Cheio de mercúrio, e virou esse tubo dentro de uma bacia contendo mercúrio. E aí ele percebeu que aquele nível do mercúrio dentro do tubo
ia descendo, 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 até atingir um valor de 76 centímetros. Né? Então, ele percebeu que aquela coluna de 76 centímetros de mercúrio exercia uma pressão que era igual à pressão que a atmosfera fazia do lado de fora do recipiente, né? Que é a pressão atmosférica. Então, ele concluiu aí que uma coluna de 76 centímetros de mercúrio equivale à pressão atmosférica aí exercida ao nível do mar, tá? Então, 1 atm, se você quiser escrever nessa unidade aqui, centímetros de mercúrio equivale a 76, tá? Ou então, se você quiser usar milímetros de mercúrio, também é a mesma coisa, só muda aqui o valor, né? Se em centímetro é 76, em milímetro vai ser 760, tá? E aí ele conseguiu calcular lá, né? Existe uma formulinha lá da hidrostática, né? Você pega a densidade do material, multiplica pela altura e pela aceleração da gravidade, isso dá para você a pressão que aquele objeto ali está exercendo. Então, se ele sabia, né? Ele conhecia a densidade do mercúrio, tinha lá a altura da coluna, a aceleração da gravidade é conhecida, então ele multiplicou esses 3 valores e encontrou esse valor aqui para a pressão atmosférica ao nível do mar, né? Aproximadamente 1 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado. Tá? Então, se eventualmente for necessário passar a pressão atmosférica para Pascal, para newton por metro quadrado, a relação é essa que está aqui. 1 atm equivale a 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Tá? Então, essas são as variáveis de estado aí, de um gás ideal, né? Volume, temperatura e pressão. São essas as grandezas que a gente vai estar usando o tempo todo no estudo aí da termodinâmica dos gases ideais. Tá? Então, como eu disse aí no início, né? Essas 3 variáveis aqui em conjunto formam o estado do gás. Se eu fizer uma alteração, vamos supor que eu tenha um gás aí que eu conheça, né? A pressão, a temperatura e o volume, tá? Vamos supor que eu varie uma dessas variáveis aqui. A temperatura, por exemplo. Ele estava lá, a temperatura ambiente, daí eu coloco esse meu sistema em contato com a chama do fogão. Então, a temperatura ela tende a aumentar. Esse aumento da temperatura faz variar aí ou uma, ou a outra, ou as duas, né? Variáveis que tem além da temperatura, tá? E aí, quando eu faço essas variações, eu estou fazendo uma transformação de estado. Eu tinha um estado muito bem definido, com uma temperatura, uma pressão e um volume conhecidos. Daí eu alterei as variáveis do estado, então eu estou fazendo uma transformação de estado. Tá? Existem 3 transformações particulares, aí envolvendo os gases ideais. Tá? Então, a primeira que a gente vai discutir é a transformação isobárica, tá? O que é uma transformação isobárica? A palavra iso significa igual, né? E bárica tem relação com pressão, né? Então, a transformação isobárica é aquela onde você varia o volume, varia a temperatura, mas a pressão é mantida constante, tá? Então, é algo mais ou menos como que está desenhado aqui nessa figura. Você tem um gás dentro de um recipiente, e aí esse gás ocupa um certo volume. Aqui tem um pezinho, né, sobre o êmbolo. O êmbolo é essa tampa cinza aqui que mantém o gás preso ali dentro daquele recipiente, tá? Então, se essa tampa aqui, né, esse êmbolo, ele puder subir ou descer livremente, né, com atrito desprezível aqui com a parede, se eu mantiver o mesmo pezinho lá em cima e esquentar esse gás, aumentar a temperatura dele, essas moléculas elas vão ficar mais agitadas. Então, a força com que elas vão bater nas paredes do recipiente aí vai aumentar. Né? Isso faz com que o volume aumente, tá? Se eu mantiver a mesma pressão. Ou seja, o gás fixo ali dentro daquele recipiente por um peso que não muda, né? Ó, aqui tem um chumbinho aqui, né? Um pezinho de chumbo segurando a tampa do êmbolo. É o mesmo pezinho que está nas duas situações. Isso significa que a pressão interna do gás aí é a mesma, tá?
Então, se eu aumento a temperatura, para a pressão permanecer igual, eu preciso que o volume do gás aumente. Tá? Então, o que foi observado aí experimentalmente, há muito tempo atrás, né? Pegaram lá um gás qualquer, né? Botaram ele numa temperatura alta, a uma pressão baixa, e foram variando a temperatura. Um gás rarefeito e tal, e foram variando a temperatura. E observaram que o comportamento aí do volume, em função da variação de temperatura, correspondia a esse gráfico que vocês estão vendo ali, uma linha reta. Tá? Então, se eu aumento a temperatura, o volume vai aumentar de forma proporcional, quando eu tenho um gás ideal, né? Ou um gás aí que se comporte muito perto daquilo que se espera para um gás ideal. Tá? Então, essa aqui é a primeira lei que a gente tem aí relacionando as variáveis de estado de um gás ideal. A razão entre o volume e a temperatura se mantém constante ao longo de uma transformação do tipo isobárica, ou seja, a pressão é mantida constante. Tá? Quando eu tenho uma transformação desse tipo, em que a pressão se mantém constante, eu vou ter aí que o volume varia de forma proporcional à variação da temperatura. Tá? Então, se eu tenho um estado inicial aí, definido pelo volume V1 e a temperatura T1, e daí eu faço esse gás evoluir para um estado 2, né? De volume V2 e temperatura T2, mantendo a mesma pressão, eu vou observar dessa regra aqui, né? Se V sobre T é constante para qualquer estado. Tem que valer a mesma constante em qualquer estado. Então, se eu comparo o estado 1 com o estado 2, eu preciso verificar essa igualdade aí. V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2, que tem que ser igual a qualquer V sobre T ao longo dessa evolução aqui, ao longo dessa transformação. Isso porque a razão V sobre T se mantém constante. Então, se V sobre T no instante inicial vale um certo valor, tem que valer esse mesmo valor sempre. Tá? Então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Tá? Essa é a primeira lei aí que governa o comportamento dos gases ideal. Uma segunda transformação possível, né, particular, é a transformação isovolumétrica. O que é uma transformação isovolumétrica? Iso igual, o volumétrico está relacionado ao volume, então é uma transformação onde o volume não vai mudar. Tá? Das três variáveis aqui, a que não vai variar é o volume. Então, se eu mudo a temperatura, a pressão vai mudar, mas eu posso manter o volume constante. Tá? Então, essa é a transformação isovolumétrica. O que está acontecendo aqui? Ó? Olha para essa figura. Você tem um gás, né, um fluido aqui dentro desse recipiente, tá? E aí tem uma certa pressão que está indicada aqui por essas coisinhas amarelas. Tá? Isso aqui equivale àqueles pezinhos que a gente viu aqui na outra figura, né? Como se fossem esses pezinhos aqui. Então, se você observar aqui na primeira figura, você tem menos peso sobre o gás do que na segunda, né? Isso indica que houve um aumento de pressão daqui para cá. Mas se você olhar o nível da tampa, é o mesmo. Ou seja, o volume não foi mudado. Tá? Isso indica, então, que teve que haver aqui um aumento de temperatura. Isso está especificado pela coluna vermelha dentro do termômetro. Ó, aqui a coluna vermelha está baixa, né? A temperatura consideravelmente baixa. E aqui a coluna de mercúrio, né? Dentro do termômetro está mais alta. Então, você está uma temperatura maior. Tá? Então, se você fixar o êmbolo, a tampa do recipiente, e fizer aumentar a temperatura, o que vai acontecer é que a pressão nesse gás vai aumentar. Tá? Aquelas moléculas que estavam com uma certa agitação, elas vão ficar com uma agitação maior. Então, a força com que elas batem nas paredes vai ser mais intensa. E, além disso, ela vai bater com mais frequência, mais rápido, né? Então, isso faz aumentar a pressão ali do sistema. Tá? Então, se eu mantiver o volume constante e fizer uma variação na temperatura, vai haver uma variação na pressão, necessariamente. Tá? O que acontece é que, se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Tá? E aí, de novo,
experimentalmente foi percebido aí, né, quando eu tenho um gás real lá bem rarefeito, a temperatura alta, a pressão baixa, se eu fizer uma variação de temperatura nesse gás, a variação da pressão é proporcional. Ela aumenta de forma proporcional. E daí, de novo, eu tenho uma linha reta aqui, representando a relação entre a pressão e a temperatura. Então, de novo, eu tenho uma regra desse tipo aqui. P sobre T se mantém constante. Tá? Então, se eu tenho P1 no estado 1, P2, T2 no estado 2, eu tenho que verificar essa igualdade que está aqui embaixo. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Tá? No primeiro slide ali era V, tá vendo? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Porque aqui era a pressão que se mantinha constante, se manteve constante, né? Aqui é o volume que está se mantendo constante. Então, o que varia é a pressão. Tá? E a terceira transformação particular, a gente viu aí a transformação isobárica, acabou de ver agora aqui a transformação isovolumétrica, falta a transformação isotérmica, né? Então, a transformação isotérmica, você não mexe na temperatura. Iso igual, térmica temperatura, né? Então, a temperatura que vai se manter constante. Tá? Então, vamos supor que você tem um gás contido num recipiente, e aí esse gás está com um volume alto. Tá? Se você for pressionando a tampa desse gás, né, for reduzindo o volume, o que vai acontecer é que a pressão interna do gás vai estar aumentando. Você está reduzindo a área de choque ali das moléculas, então elas vão estar batendo numa área menor, isso faz com que a pressão aumente. Né? Então, a relação entre a pressão e o volume, numa transformação isotérmica, é que o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Tá? Se você diminui o volume, a pressão aumenta e vice-versa. Se você diminui a pressão, o volume aumenta. Tá? Então, a relação que se observa é essa aqui. P vezes V se mantém constante. Tá? De novo, você tem um estado inicial aí, dado por P1 e V1, P1 vezes V1 tem que ser igual a P2 vezes V2, que são as variáveis do estado final aí da transformação que você vai realizar no gás. Tá? Então, nessa transformação, a gente está considerando que a temperatura não varia, e aí a evolução do estado segue essa regra que está aqui. P vezes V se mantém constante. Tá? O gráfico, pressão em função da volume, vai ser uma hipérbole, tá vendo? Não é mais uma linha reta. Agora é uma curva, uma hipérbole. Ó, o volume mais alto está associado à pressão mais baixa. O volume mais baixo está associado à pressão mais alta. Tá? Então, essas são as três transformações particulares, né? Eu tenho uma transformação isobárica, pressão constante, isovolumétrica, volume constante, isotérmica, temperatura constante. Mas eu posso fazer uma transformação onde nada fica constante, as três variáveis mudam, né? Variam com a transformação aí que eu fizer. Eu posso, ao mesmo tempo, estar aumentando a pressão e esquentando o gás. Aí eu vou estar fazendo uma variação no volume, na temperatura e na pressão. Tá? Então, essa transformação é chamada de transformação geral. Tá? Dada aquelas três transformações iniciais que a gente viu, né, necessariamente o comportamento de uma transformação geral tem que seguir essa regra que a gente está vendo aqui. Pressão vezes volume sobre temperatura se mantém constante. Você vê que dessa regra geral aqui, aquelas outras três saem como casos particulares, né? Vamos supor que eu esteja na transformação isobárica. Esse P é constante. Então, eu posso pegar esse P constante e passar para o outro lado da igualdade, né? Aí eu vou ter uma constante dividido por uma pressão que é constante também. Constante por constante é constante, né? E aí eu vou ter V sobre T, que é justamente aquilo que a gente viu lá na transformação isobárica, né? A mesma coisa vale se eu fixar aí as outras variáveis, né? Vamos supor que eu mantenha o volume constante aqui, tá? Se eu passo esse V constante para o outro lado do sinal de igual, uma constante qualquer dividido por um V que não muda, vai ser constante também. E aí eu tenho que pressão sobre temperatura vai se manter constante, que foi a segunda lei que a gente observou. Tá? Então,
Dada aquelas 3 leis particulares que a gente viu anteriormente, o caso geral não poderia ser outro, senão esse que a gente está vendo aqui. P vezes V sobre T se mantém constante. Tá? Então, a figurinha está dizendo aqui, eu tenho um gás, a pressão P1, a volume V1 e a temperatura T1. Se eu mudar as 3 variáveis, eu vou ter um gás aí com uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2. E aí, essas 6 variáveis aí, né, as 3 do primeiro estado e as 3 do segundo estado, dada essa regra, vão se relacionar por essa expressão que a gente está vendo aqui. Tá? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Ok? Certo? Uma coisa que a gente ainda não discutiu, e daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, é a definição dessa constante aqui, né? A gente está falando o tempo todo que se mantém constante, né? Mas quanto? Quanto que deve valer essa constante aí, né? E aí vai depender, por exemplo, também da quantidade de moléculas que você tem dentro do recipiente, né? Então, a definição dessa constante aí vai vir logo. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Antes, a gente precisa primeiro discutir aí esse conceito de mol, tá? Então, o que é um mol? O que significa o mol, né? O mol é uma palavra que a gente usa para designar uma certa quantidade de coisas, né? Então, se eu tenho um mol de moléculas, eu tenho uma quantidade bem definida de moléculas, né? E essa definição, né, essa maneira de se referir a uma quantidade de coisas é interessante para termodinâmica, para o estudo da termodinâmica, porque a gente lida com partículas, né, numa quantidade enorme. Um gás é um sistema formado por um número enorme de moléculas. Então, é interessante a gente ter essa maneira aí que facilita a vida da gente, né? Para se referir a essa quantidade de partículas. Tá? Então, a definição formal, né, de mol é essa que está aqui em azul. Um mol é a quantidade de moléculas cuja massa medida em gramas é numericamente igual à soma das massas atômicas dos elementos químicos que formam a molécula. Né? O que isso quer dizer? Né? Olhando para o exemplo, a gente entende o que quer dizer. Né? A frase é meio complicada, mas o exemplo elucida bem. Ó, se eu tenho 1 mol de moléculas, né, desse gás aqui, o hidrogênio, são 2 átomos de hidrogênio ligados, né? Eu vou ter 2 gramas. Isso porque eu sei que a massa atômica do hidrogênio é uma unidade de massa atômica. Esse UMA aqui é a unidade de massa atômica. Então, se o hidrogênio tem uma unidade de massa atômica, uma molécula de hidrogênio vai ter 2 unidades de massa atômica. E aí, 1 mol de hidrogênio tem 2 gramas. Tá? É numericamente igual. A molécula tem 2 unidades de massa atômica, então 1 mol vai ter 2 gramas. Tá? Para você conseguir juntar 2 gramas de moléculas de H2, você precisa ter uma quantidade enorme, né? A gente vai ver que quantidade é essa aí no próximo slide. Tá? Só um segundo exemplo aqui, né? Vamos supor que você tenha 1 mol de oxigênio, o gás é O2. São 2 átomos de oxigênio ligados, né? Se a gente for ver lá na tabela periódica, a massa atômica do oxigênio é 16, né? Eu tenho 16 unidades de massa atômica. Então, se eu tenho 2 átomos unidos, os 2 juntos dá 32 unidades de massa atômica. Logo, 1 mol desse gás aqui vai ter 32 gramas. Tá? E aí fica como exercício para vocês decidirem quanto que... responder a pergunta aqui, né? Por que 2 mols de H2O tem 36 gramas, né? É só juntar essas duas informações anteriores aqui que a gente responde a pergunta. Tá? Então, isso que é o mol, né? O mol é uma quantidade muito grande de partículas que faz essa quantidade tem em gramas a mesma massa, numericamente falando, que a massa atômica daquela molécula. Tá? Então, o que o cara lá descobriu, esse Perrin aqui, né? Um cientista lá do século XIX, se não me engano, ele descobriu que a quantidade que você precisa ter é sempre a mesma, que é esse número aqui, ó, 6 vezes 10 a 23. E aí ele deu a esse número
né, em homenagem a um amigo dele aí, o Avogadro, o nome de número de Avogadro, tá? Então, para você ter 1 mol de H2, você precisa ter essa quantidade aqui de moléculas de H2. Então, você ter 1 mol de oxigênio, você tem que ter essa quantidade aqui de moléculas de oxigênio, tá? Então, você vê que é um número muito grande, é 10 elevado a 23. Isso aqui é uma coisa inimaginável, né? Então, essa definição aí de mol, e a gente se referir à quantidade de moléculas através desse valor aqui, né, usar esse valor como unidade, facilita a vida da gente. A gente não vai precisar estar o tempo todo se referindo a uma quantidade de moléculas enorme. A gente pode falar em termos de quantos mols ele tem, e aí facilita a vida da gente. Tá? Tudo bem? Então, agora a gente vai discutir aqui um pouquinho a questão da equação de estado. Tá? O que é a equação de estado? A equação de estado é aquela equação que junta as 3 variáveis numa só, né? A gente falou muito ali das 3 variáveis anteriormente, nessa expressão aqui, PV sobre T igual a constante, mas isso aqui ainda está meio indefinido, né? Porque essa constante aqui, ela não está muito bem colocada, ela não está muito bem estabelecida. Então, o que a gente vai fazer agora é entender essa constante, né? Do que essa constante depende, tá? Então, para isso, a gente vai evocar aí, né? Vai lembrar a chamada hipótese de Avogadro. Tá? Então, Avogadro, ele percebeu que volumes iguais de gases diferentes, desde que nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém o mesmo número de partículas. Né? Ou seja, o que ele descobriu, né? Se você tem lá qualquer 2 gases, né? Não precisa ser feito do mesmo elemento. Você pode ter o O2 e o H2. São gases diferentes. Se eles ocupam o mesmo volume, eles estão à mesma temperatura e à mesma pressão, então, necessariamente, a quantidade de moléculas que tem dentro de cada recipiente é o mesmo. Tá? Essa aqui é a hipótese de Avogadro. Então, se a gente usar a hipótese de Avogadro, a gente pode entender o seguinte, ó, 1 mol de gases diferentes, né, de qualquer gás, desde que nas mesmas condições de temperatura e pressão, vão ocupar o mesmo volume. Né? É a recíproca aí do enunciado da hipótese de Avogadro. Né? Está dizendo aqui o seguinte, se eu tenho 1 mol de qualquer gás, né, de gases diferentes, se eles estão à mesma temperatura e à mesma pressão, necessariamente eles vão ocupar o mesmo volume. E aí esse volume ele pode ser medido, por exemplo, para 1 mol de qualquer gás que esteja na CNTP. Né? O que é a CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. A CNTP. Tá? Então, isso aqui está especificando um valor para a temperatura, 273 Kelvin, e um valor para a pressão, 1 atm. Tá? Então, veja bem, ó, eu tenho qualquer gás, não importa qual seja o gás, ele vai estar a essa temperatura, a essa pressão, e ele vai ter essa quantidade de moléculas aqui. Tá? Então, pela hipótese de Avogadro aí, o volume vai ser sempre o mesmo, qualquer que seja o gás, né, que tiver nessas condições de temperatura e pressão, com essa quantidade de moléculas aqui, se eu medir o volume, vai dar sempre o mesmo valor. E esse volume é fácil de medir, dá esse valor aqui, ó, 22,4 litros. Tá? Então, com isso, eu fixo um certo estado inicial aí, né, para um gás. Né? Vamos supor que eu tenha 1 mol de um gás ideal qualquer. Tá? A partir desse estado inicial aqui, eu posso determinar quanto que vale aquela constante que está indefinida aqui nesse slide. Tá? Ó, eu sei que pressão vezes volume sobre temperatura deve se manter constante. Mas quanto vale essa constante? É só eu substituir o P, o V e o T por valores conhecidos, né? Então, se eu troco o P, o V e o T pela temperatura e a pressão da CNTP, né? E o volume encontrado, quando eu tenho 1 mol, eu vou obter esse valor aqui, 0,082. Tá? Então, pressão vezes volume sobre temperatura, para qualquer estado, desde que eu tenha sempre 1 mol, né? Eu estou falando sempre de 1 mol, eu vou ter esse valor aqui para aquela constante que estava indefinida. Tá? Então, qualquer que seja a pressão, o volume e a temperatura,
de um estado de um gás, a quantidade de 1 mol. Essa constante que estava indefinida vai valer 0,082. Tá? E qual que é a unidade dessa quantidade aqui? Ó, isso aqui, a pressão, está sendo dada em atm, né? O volume está sendo dado em litros. E a temperatura está sendo dada em Kelvin. Então, vai ter que ser atm vezes litro sobre Kelvin, que é o que está aqui. Ó. atm vezes litro sobre Kelvin. Só que lembrando que a gente está fazendo toda essa conta para 1 mol. Eu só tenho 1 mol de partículas dentro do meu sistema. Tá? Então, eu não posso deixar de levar em consideração esse mol aí também na minha unidade. Então, o valor dessa constante vai ser 0,082 atm litro por mol Kelvin. Essa é a unidade da constante R, tá? Que é a chamada constante universal dos gases ideais. Tá? Então, recapitulando aí, né? Resumindo, se eu tenho 1 mol de qualquer gás, a razão entre o produto da pressão pelo volume e a temperatura, né? Essa quantidade aqui, né? P vezes V sobre T, tem que dar 0,082. Tá? E se eu tiver 2 mols? Ao invés de 1 mol, eu tiver 2 na CNTP. O que vai acontecer é que eu vou encontrar o dobro de volume, esse número multiplicado por 2. E aí, consequentemente, esse 0,082 aqui vai ser multiplicado por 2. Né? Se eu tiver 3 mols, mesma coisa, na CNTP, né? Eu vou pegar esse volume aqui e vou encontrar ele multiplicado por 3. Então, esse número aqui vai ser multiplicado por 3. Então, se eu tenho N mols, para N mols, uma quantidade qualquer, o que eu vou ter? Eu vou ter que P vezes V sobre T é igual a N vezes R. Tá? Então, se eu passar esse T para o outro lado multiplicando, eu encontro essa fórmula aqui que é muito famosa, né? É chamada equação de estado dos gases ideais. P vezes V é igual a NR vezes T. Pressão vezes volume é o número de mols vezes a constante universal dos gases ideais vezes a temperatura. Tá? Então, aqui eu tenho uma fórmula, uma expressão que relaciona as 3 variáveis de um gás no mesmo estado. Tá? Você vê que o número de moléculas interfere nos nossos resultados, né? A quantidade de partículas que você tem formando o seu sistema vai influenciar aí no valor da pressão ou da temperatura, se você mantém, por exemplo, um volume conhecido e tal, tá? Então, essa expressão é a equação fundamental aí da termodinâmica dos gases ideais, tá? Tudo que a gente vai fazer em relação aos gases ideais, a gente faz muito em função dessa forma, dessa expressão, que relaciona todas as variáveis ao número de partículas. Tá vendo? Beleza? Essa é a chamada equação de estado dos gases ideais, ou então equação de Clapeyron. Clapeyron foi o cara aí que desenvolveu essa forma primeiro. Tá? Só um detalhe, uma observação. A gente acabou de entender aí, né, eu espero que a gente tenha entendido, que a constante R tem esse valor, né? 0,082 nessa unidade, atm vezes litro por mol Kelvin. Tá? Essa expressão que está aqui em cima no denominador, no numerador, né? atm vezes litro, pressão vezes volume, isso aqui, ó, pressão vezes volume, a gente vai ver logo mais, na aula que vem, na verdade, que isso tem dimensão de energia. Tá? Façam aí, se vocês quiserem, né, com calma, a análise dimensional. Isso aqui é medida em Newton por metro quadrado, né, no sistema internacional. Isso aqui é medida em metro cúbico. Então, se você multiplicar uma coisa por outra, dá Newton vezes metro. Em Newton vezes metro, a gente mede, a gente chama isso de joule. Você aprendeu isso lá na Física 1, né? O trabalho é força vezes deslocamento. Trabalho é medido em joule. Tá? Então, pressão vezes volume tem dimensão de energia. Então, eu posso escrever o R tanto nessa unidade, onde eu uso atm, pressão, e litro, do volume, ou então eu posso escrever o R nessa outra unidade aqui, ó. Eu troco o atm vezes litro por joule de energia, tá? E aí o valor do R é alterado. Aqui de 0,082, ele passa aí para 8,31, tá?
Então, essa informação eu já estou passando aqui já adiantado, mas a gente vai usar o R nessa unidade aqui, mais na aula que vem, quando a gente for falar de trabalho de uma expansão gasosa. Tá? Como a gente vai falar de trabalho, né, nada mais natural do que aparecer aí o Joule na nossa discussão. Tá? Então, tem essas duas unidades, a gente usa uma ou outra de acordo com a conveniência aí do problema que a gente está resolvendo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro aí as ideias, né? Entenderam o conceito de gás ideal, né? O gás ideal é aquele que as moléculas, elas só interagem por choque, por colisão, tá? Não existe atração, energia potencial, tá? Então, os gases ideais, eles não podem mudar de estado físico. Então, um gás real se comporta muito parecido com essa ideia de gás ideal se ele estiver longe lá da possibilidade de mudar de estado físico. Tá? Ou seja, se a temperatura for alta o suficiente e a pressão baixa o suficiente. Tá? E aí, quando eu tenho um gás nessas circunstâncias, nessa situação, a equação que relaciona as três variáveis de estado, que é pressão, volume e temperatura, é essa que está aqui. Tá? A equação de Clapeyron, né? E essa equação ela vem daquelas três leis fundamentais que a gente viu lá, né? Quando o gás ideal sofre uma transformação isobárica, o volume varia de forma proporcional à variação da temperatura. Quando o gás ideal sofre uma transformação isovolumétrica, a pressão varia de forma proporcional à variação da temperatura. E quando um gás sofre uma transformação do tipo isotérmica, o produto da pressão pelo volume se mantém constante, né? Ou seja, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui. Certo? Então, dessas três leis fundamentais aí, observadas experimentalmente, né, para um gás ideal, se chega a essa regra geral aqui, que é essa equação muito importante no estudo da termodinâmica dos gases ideais. Tá? Para a gente entender isso um pouco melhor, de forma mais operacional, né, mais numérica, a gente pode resolver esse probleminha aqui, tá? É uma questão de vestibular, né? Como a gente costuma fazer aí, tá? Então, é o seguinte, a intenção desse exemplo aqui é mais para a gente entender os conceitos mesmo, tá? Então, diz o seguinte, ó, uma seringa, em uma seringa, a extremidade onde foi retirada a agulha está aberta, de modo que o ar em seu interior ocupa um certo volume inicial e está à pressão atmosférica. É o que está mostrando essa primeira figura aqui, tá? Você tem o êmbolo da seringa, né? Aqui, essa parte mais estreita é onde entra a agulha foi retirada, então está aberta. Então, significa que a massa de ar que está aqui dentro está a mesma pressão que a atmosfera em torno aqui do lado de fora. Tá? Aí diz o seguinte, ó, a extremidade é então fechada e o êmbolo da seringa é empurrado até que o ar isolado no interior da seringa ocupe um volume igual a 1/4 do volume inicial. Então, agora eu vou colocar aqui uma rolha no lugar onde entra a agulha, né? Eu vou vedar, vou fechar ali e vou comprimir essa massa de ar, né? Então, aquela massa de ar que estava à mesma pressão da atmosfera aqui no entorno, vai ter a sua pressão aumentada, né? Porque eu estou comprimindo a massa de ar, né? O que se pede aqui é o seguinte, ó, a área da seção reta do êmbolo, né, que é a área aqui da circunferência, é 3 centímetros quadrados. Todo o processo entre os estados de equilíbrio inicial e final ocorre à temperatura ambiente, constante, com a seringa mantida na horizontal, conforme indica a figura. Considerando-se o ar como um gás ideal, calcule a pressão do ar no estado final. Tá? Então, eu quero saber qual que é a pressão que a massa de ar vai ter aqui quando o volume for 1/4 daquele volume inicial. Tá? E a letra B, obtenha a força que o ar na seringa exerce na seção reta do êmbolo. Tá? Então, essa B, primeiro vamos resolver a pressão, né? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, vamos às informações, né? Como sempre. Vamos anotar aí os dados do problema. Ó, a transformação ela é de que tipo? A transformação ela é isotérmica, porque é dito no enunciado que a temperatura não muda.
o gás se mantém a temperatura ambiente. Tá? Então, o valor da temperatura, no final das contas, não vai servir. A gente não vai precisar de temperatura no nosso problema. Tá? O que é dito para a gente aí? Inicialmente, você tem um volume V1 que a gente pode chamar de V. Né? O valor do volume não foi dado, mas não precisa. Tá? As informações que foram dadas aqui, elas são suficientes. Né? Então, se a gente tem um volume inicial aí que a gente chama de V, tá? Uma vez que o enunciado diz para a gente que o volume final é 1/4, então o volume final vai ser V dividido por 4. Tá? A pressão inicial é a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica é 1 atm. Tá? Lembrando, né, que um atm, se eu for passar para Newton por metro quadrado, que é o que eu vou precisar fazer na letra B, tem essa relação com o Newton por metro quadrado, né? Um atm é 1 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado. Tá? Mas essa unidade aqui a gente só vai usar na letra B, na letra A não precisa. Tá? E a área da seção reta do cilindro aí, né, da seringa, é 3 centímetros quadrados. Tá? Então, a gente vai usar essa informação também na letra B. Essas duas informações aqui, a pressão atmosférica em Newton por metro quadrado e a área, são informações para a letra B. Para a letra A, bastam essas três que a gente viu aqui inicialmente, né? O volume inicial, o volume final e a pressão inicial. Então, o que eu quero saber? Qual é a pergunta que é feita aí na letra A? Queremos encontrar quanto vale a pressão final, né, que essa massa de ar vai estar submetida aí quando o êmbolo da seringa for comprimido, for empurrado e a massa de ar for comprimida. Então, para isso, a gente vai usar a relação lá da transformação isotérmica, né? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E aí é só substituir as informações que a gente tem no enunciado. Tá? Ó, quanto que é a pressão P1? A pressão atmosférica, né? 1 atm. Então tá aqui o valor da pressão P1. Quanto que é o valor do volume V1? É um valor V qualquer, que não importa quanto vale, a gente vai cortar de um lado e do outro, né? E quanto que é a pressão P2? Não sei, é justamente o que a gente quer descobrir. E o volume V2 é V sobre 4. Então, você corta V de um lado, corta V do outro, fica P sobre 4 igual a 1, passa o 4 multiplicando, daí você tem que a pressão P2 é 4 atm. Tá? Então, essa é a pressão que o gás vai estar submetido aí ao final do processo. Tá? Olha para a figura. Quando a massa de ar está nessa região aqui e a seringa está aberta, o volume é um volume V, né? Quando eu comprimo a massa de ar lá dentro da seringa, aquele volume cai para V sobre 4. Tá? Então, se o volume diminui mantendo a temperatura constante, a pressão precisa aumentar. Tá? Então, se o volume caiu a quarta parte, a pressão tem que aumentar 4 vezes. Né? Esse foi o resultado que a gente obteve aí. Tá? Pressão e volume, uma transformação isotérmica, são inversamente proporcionais. Se um dobra, o outro cai a metade. Se um triplica, o outro cai a terça parte. Se um quadruplica, o outro cai a quarta parte. Então, foi o resultado que a gente obteve aí. Tá? A segunda questão aí do enunciado é determinar a força, né? Ó, se aquela massa de ar está sendo comprimida ali pelo êmbolo, então ela está aplicando uma força na área desse êmbolo, né? Como é que eu faço para calcular essa força? Eu vou recorrer à definição aí de pressão, né, da mecânica. Pressão é a força sobre a área, tá? Então, essa força que o gás faz na parede, na tampa e no êmbolo, vai ser a pressão vezes a área, né? Se eu passo aqui o A para lá multiplicando, a força é a pressão vezes a área, tá? E qual que é a pressão que a gente tem na segunda situação? A gente acabou de calcular aqui, a pressão é 4 atm, certo? Só que a gente vai usar essa unidade aqui, Newton por metro quadrado. Porque se a gente quer encontrar uma força em Newton, a unidade de pressão tem que ser adequada a isso, né? Então, se está em atm, tem que passar para Newton por metro quadrado. Tá? E a área? Qual que é a área da seção da seringa? É 3 centímetros quadrados, tá vendo? É que esse centímetro quadrado aqui não tá bom, né? Porque se eu vou usar Newton por metro quadrado na pressão, ó, metro quadrado,
então a minha área tem que estar em metro quadrado também, né? E aí 1 centímetro quadrado passando para metro quadrado dá 10 a menos 4, né? Para que todo mundo entende, né? O cent de centímetro é 10 a menos 2. Elevado ao quadrado dá 10 a menos 4. Tá? Então aqui dá 3 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá? Então a pressão vai ser 4 vezes 10 a 5, porque eu vou passar para Newton por metro quadrado, e a área vai ser 3 vezes 10 a menos 4. É essa conta aqui. 4 vezes 10 a 5, que multiplica 3 vezes 10 a menos 4. Então, 3 vezes 4, 12, né? 10 a 5 com 10 a menos 4 dá 10. 10 elevado à primeira potência. Então, 12 vezes 10, 120. Tá? Então, essa é a força. Vou voltar aqui na figura. Essa é a força que essa massa de ar aqui está fazendo nas paredes no entorno dela, né? Em particular na tampa aí, nessa rolha, né? Nesse êmbolo que empurra a massa de ar. Tá? Então, esse exercício aqui ele é bom porque a gente discute aí, inclusive, essa definição de pressão, né, que eu falei lá no início, que pressão é força sobre área, né? Aqui a gente usou isso. Tá? Alguma dúvida aí na resolução do problema? Tem um segundo exemplo aqui que é um pouquinho mais complicado do que esse primeiro que a gente viu, tá? Então, essa é uma questão que caiu no vestibular da FUVEST, lá de São Paulo. Então, diz o seguinte, ó, um equipamento possui um sistema formado por um pistão. Pistão e êmbolo significa a mesma coisa, tá? Então, é um equipamento que possui um sistema formado por um pistão com massa de 10 kg. Então, a gente precisa levar em consideração aqui o fato de que esse pistão, esse êmbolo, agora tem massa. Tá? Então, isso dificulta um pouco a nossa vida aí. Então, o equipamento possui um sistema formado por um pistão com massa de 10 kg que se movimenta sem atrito em um cilindro de seção transversal 0,01 metro quadrado. Então, esse S aqui é a área, tá, desse cilindro. Isso aqui é um cilindro, a área do cilindro é dada, 0,01 metro quadrado. Tá? Operando em uma região onde a pressão atmosférica é 10 vezes 10 a 4 Pascal, ou seja, a pressão atmosférica normal, né, ao nível do mar, tá? O ar aprisionado no interior do cilindro mantém o pistão a uma altura H de 18 centímetros. Então, essa altura H aqui é 18 centímetros. Quando esse sistema é levado a operar em uma região onde a pressão atmosférica é de 8 vezes 10 a 4 Pascal, mantendo essa mesma temperatura, de novo uma transformação isotérmica, qual é a nova altura no interior do cilindro? Tá? Então, resumindo aí o problema, né? Você tem um gás ideal dentro dessa região aqui, a uma altura de 18 centímetros, quando a pressão atmosférica é uma pressão atmosférica de 10 vezes 10 a 4 Pascal. Tá? Se eu pegar esse recipiente e levar para um lugar onde a pressão atmosférica é menor, ou seja, 8 vezes 10 a 4 Pascal, para qual valor que esse H aqui vai variar? Né? Para qual vai ser o novo valor desse H? Né? Na verdade, o que vai acontecer é que, como a temperatura não muda, o enunciado diz isso para a gente, se a pressão sobre o gás diminui, então o que tem que acontecer com o volume da massa de gás aí dentro do cilindro? Esse volume tem que aumentar, né? Uma vez que a pressão diminui e a temperatura se mantém constante, o volume aumenta. Então, se inicialmente esse H vale 18 centímetros, depois ele tem que valer um número aí maior do que 18, tá? Então, a gente espera encontrar um valor de H maior do que 18. Tá? Esse problema ele tem uma dificuldade extra aí, que é o fato de que esse êmbolo tem massa considerável, né? Então, além da pressão atmosférica, que está prendendo aqui o gás dentro do recipiente, você também tem a pressão exercida por essa massa. Tá? Então, a gente vai ter que levar em consideração essa pressão que essa massa faz.
Vamos aí, então, à resolução do problema. Quais são as informações que a gente tem? Ó, primeiro, a transformação é isotérmica. Logo, temperatura não influencia em nada. Tá? Pressão inicial. Qual que é a pressão inicial na massa gasosa que você tem ali? Você tem a pressão atmosférica mais a pressão que o pistão faz. Tá? Então, a pressão atmosférica inicial é dada. É 10 vezes 10 a 4. E a pressão que o pistão exerce é uma pressão de 1 vezes 10 a 4. Essa conta aqui, ao final do exercício, eu mostro por que dá esse valor. Tá? Então, inicialmente, a pressão que está ali prendendo aquela massa gasosa é uma pressão que é essas duas somadas aqui, né? Então, dá 11 vezes 10 a 4 Pascal. Ok? Mas aí, você pega o recipiente e leva para um lugar onde a pressão atmosférica é menor. Então, a pressão P2 do estado final vai ser a pressão atmosférica nova, que é 8 vezes 10 a 4, mais a pressão exercida pelo pistão, que é 1. Então, somando 8 mais 1, dá 9. Tá? Então, esse recipiente aí ele pode ter sido levado, por exemplo, para o alto da montanha, né? E no alto da montanha, a pressão atmosférica é menor, visto que a coluna de ar acima, né, daquele nível é menor do que o nível do mar. Tá? Então, você diminuiu a pressão, o que a gente espera que aconteça com o volume? O volume deve aumentar. Né? Agora, o que a gente tem aí sobre o volume de informação? Ó, vamos olhar para essa figura aqui de novo. Isso aqui é um cilindro, né? Como é que calcula o volume de um cilindro? Você pega a área da base, que aqui ele está chamando de S, e multiplica pela altura. Isso que é o volume de um cilindro, né? Você pega a área da base e multiplica, né? A área da circunferência, do círculo ali, né? E multiplica pela altura, tá? Então, o volume inicial vai ser a altura inicial, que é H1, 18 centímetros, né? Vezes a área S, que é dada aí, tá? E qual que é o volume final? O volume final vai ser a altura 2, que é o que a gente quer descobrir quanto vale, vezes a mesma área S. Essa área ela não muda, ela se mantém a mesma. A área da base ali do cilindro. Tá? Então, a gente quer encontrar o valor de H2. A transformação é do tipo isotérmica. Então, a gente vai usar P1V1 igual a P2V2. E aí, agora é só substituir os valores aqui dos dados nessa expressão, nessa regra. Né? Então, quanto que é P1? Olha, esse P1 aqui. P1 é 11. 11 vezes 10 a 4. Quanto que é V1? V1 é 18S. Quanto que é P2? P2 é 9 vezes 10 a 4. Quanto que é V2? V2 é H2 vezes S. Então, fazendo as substituições, a gente tem essa expressão. Né? Então, aqui de um lado eu tenho S. Do outro lado eu tenho S. É tudo multiplicação de um lado, é tudo multiplicação do outro. Então, eu posso cortar S com S. Esse S corta com esse S. Tá certo? De um lado eu tenho 10 a 4, do outro eu tenho 10 a 4. É tudo multiplicação, é tudo multiplicação. Corta 10 a 4 com 10 a 4. Tá? 18 e 9 dá para simplificar. Esse aqui eu divido por 9 dá 1. Esse aqui eu divido por 9 dá 2. Tá? Aí sobra que H2 é 2 vezes 11. Tá? Então, o H2 vai dar 22 centímetros. Essa aqui é a nova altura. Essa aqui é a nova altura da coluna aí, né, do cilindro que contém o gás dentro do recipiente. Então, a gente viu que a pressão diminuiu, ó, a pressão diminuiu, o que aconteceu com o volume? Aumentou. Né? A área não muda, então a altura H tem que aumentar, né? O volume aumentar. Então, de 18 foi para 22 centímetros. Tá certo? Então, de novo, aqui essa é uma questão onde a gente usa aí a transformação isotérmica, né? Essa questão, em relação à maioria das que a gente encontra por aí, ela é um pouco mais complicada pelo fato de que a gente tem que considerar a pressão que o pistão exerce também no gás. Tá? Nem sempre isso é feito, nem sempre isso acontece. Tá? E da onde que vem esse valor aqui que eu falei que vale, né? Essa pressão do pistão. Ó, a pressão é 1 vezes 10 a 4, Newton por metro quadrado, né? Pascal. Como é que a gente faz para chegar nesse valor? É o seguinte, ó. Qual é a definição de pressão que a gente já aprendeu aí no exercício anterior? Pressão é força sobre área.
Então, a força que o pistão está exercendo é o próprio peso. O peso é uma força, né? E a área é essa área que ele chama de S aí. Então, a pressão que o pistão exerce é o seu peso dividido pela área, tá? O peso do pistão é o quê? É a massa dele vezes a aceleração da gravidade. A massa do pistão é 10 kg, isso está dado no enunciado. O G vale aproximadamente 10, né? E essa área S aqui vale 0,01, né? Então, substituindo os valores, o que a gente tem? 10 vezes 10 em cima, dividido por 0,01 embaixo. Tá? Então, em cima dá 100, dividido por 0,01, dá quanto? 100 dividido por 0,01 é 10.000, né? Aqui tem 10 ao quadrado, aparece mais um quadrado aí que vem desse 10 a menos 2, que está aqui embaixo, né? E daí dá 10.000, que é 10 elevado a 4, né? Ou a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 4 Pascal. Tá? Então, essa é a pressão exercida pelo pistão. É a contribuição que o pistão dá para a pressão que é exercida no gás contido no recipiente. Tá? Alguma dúvida aí nesse assunto aqui da aula de hoje? Por enquanto, não. Esse 0,1, o problema deu essa área de S? O problema deu essa... Deu. Está aqui no enunciado. Vou te mostrar. Tá vendo aqui? Tô. E já deu em metro quadrado, tá vendo? Então não precisou fazer transformação nenhuma, já dá na unidade certa. Tá? Então, na lista de exercícios que está lá, o questionário, né, que está lá na plataforma, tem questões assim, tá? Eu acho que nenhuma questão que está lá na lista chega a ser complicada igual a essa aqui, não. Tá? As que estão lá são mais simples. O que vocês vão ter que usar sempre aí é quando for o estudo dos dados, né? Porque tem a parte da semana anterior também. O que vocês vão usar lá com muita frequência é essa relação aqui, ó. Deixa eu chegar. Essa, né? É importante de entender. E o que equivale a isso, né? Essa regrinha aqui, ó. PV sobre T igual a PV sobre T, né? As variáveis de um estado e a variável do outro estado quando faz uma evolução, né? Uma transformação de estado aí, tá? Uma coisa que eu ia falar também é... Eu vou parar de gravar já para o vídeo não ficar muito grande, tá?